A maioria dos refugiados no Brasil trabalha e tem nível de escolaridade acima da média brasileira, mas muitos sofrem discriminação, ganham pouco e desconhecem seus direitos. Tudo isso são constatações de uma pesquisa feita pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, a Acnur, uma agência da ONU. Para explicar os resultados dessa pesquisa, convidamos Paulo Sérgio de Almeida, oficial de meios de vida da Acnur. Este é o Cidadania Mundo, o seu espaço para discussão de temas internacionais. Paulo Sérgio, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu agradeço a oportunidade. Quando a gente vê os números da pesquisa, que nós vamos tratar dele durante a entrevista, a gente repara logo que não tem nenhum venezuelano. Os venezuelanos não podem ser considerados refugiados, nenhum deles, nem a pedido. Bom, primeiro dizer do ineditismo dessa pesquisa, né? Uma pesquisa que foi feita pelo Acnur, mas em parceria com 8 universidades brasileiras, né? Cada universidade cobrindo um estado da federação, né? Então, é fundamental colocar que é a primeira vez que o perfil socioeconômico da população refugiada do Brasil, ele é pesquisado e a gente chega nesse perfil de base nacional, né? A pesquisa está focada naquelas pessoas já consideradas refugiados pelo governo brasileiro, né? São pessoas que chegaram ao Brasil já há algum tempo, né? Em média em torno de 5, 4 anos, e por isso não considerou os solicitantes de refúgio, ou seja, aquelas pessoas que chegaram no Brasil, se apresentaram como refugiados, mas ainda estão com seus pedidos em análise pelo governo brasileiro. Por isso, os venezuelanos que chegaram muito mais recentemente e outras nacionalidades não foram considerados nessa pesquisa. Sim, não deu tempo ainda de serem oficialmente refugiados. Exato. Os pedidos ainda estão em tramitação no Comitê Nacional para os Refugiados, não é? Entendi. E, na verdade, a questão dos venezuelanos, nós já havíamos feito outras pesquisas, né, onde já havia alguns dados já disponíveis sobre essa população, né? Os refugiados reconhecidos, a gente não havia ainda uma pesquisa base nacional para estabelecer o perfil dessa população que já tinha chegado há mais tempo no país. Que esse que a gente pode chamar talvez de êxodo da Venezuela começou há alguns anos já, tem coisa de 5 anos mais ou menos. No caso da Venezuela, esse deslocamento, né, da população venezuelana, ela tem início em 2016, mas ainda num número muito pequeno. E ela vai se intensificando ao longo dos anos, né? 2017 já há um quantitativo maior, e aí sim, a partir do final de 2017, 2018 e agora 2019, em números mais significativos, né? Então, é um deslocamento bem recente, né? Não só para o Brasil, mas para vários países da região. Vários são solicitantes de refúgio, no caso do Brasil, a maior parte é solicitante de refúgio, mas, como eu falei, os pedidos ainda estão sob análise do governo. Sim. E tem os critérios para a gente classificar mesmo quando é refugiado, quando pode ser aceito como refugiado e quando é migrante, né? Precisa o país estar em algumas condições, como guerra civil, ou ter uma perseguição pessoal. Exato. O refugiado nós chamamos que é o deslocado forçado. É aquela pessoa que tem que deixar o seu país e buscar proteção num outro país por uma questão de sobrevivência, ou seja, sua vida está ameaçada naquele país, seja em função de guerras, conflitos, mas também em função de perseguições. Perseguições que podem ser por sua opinião política, pela sua religião, pela sua etnia, não é? E com isso, como eu falei, ele tem que deixar o seu país com a sua família, enfim, né, e buscar uma proteção e sobrevivência num outro país que o acolhe. Já os migrantes são pessoas que vão mais por necessidades econômicas, e a grande diferença é que o migrante pode voltar para o seu país tranquilamente. O refugiado não pode. Se ele volta para o país, a vida dele está em risco. Entendi. Como o senhor falou já da pesquisa aí, foram 8 estados, né? São 483 entrevistados, a meta inicial era 500, né? Foram feitas 483 entrevistas em 8 estados que concentram mais os refugiados. Parece que eles têm 94, absorvem 94%. Está aqui a pesquisa, né? Essa da Acnur, a capa dela com as páginas e alguns dados muito interessantes. Por que esses 8 estados absorvem mais? Por que eles têm a preferência de
como destino? Esses dados eles foram baseados no cadastro da Polícia Federal, né, que foram compartilhados conosco, né, e com os pesquisadores. Com base nesse cadastro da Polícia Federal, nós separamos os estados que tinham maior frequência, o maior quantitativo dessa população, né? Isso se dá ao longo dos anos, né? O Brasil é um país que tem acolhido essas populações por muitos anos e que acaba formando comunidades nesses estados, né? As pessoas muitas vezes chegam ao país, já tem uma referência de alguém da sua nacionalidade que está nesse estado. São estados que, em geral, têm uma propensão para uma maior possibilidade de integração econômica dessa população e, portanto, por conta dessa situação, acaba que essas pessoas, ao chegar no Brasil, vão se concentrando nesses locais, né? É importante dizer que o estado de São Paulo, né, é o estado que concentra, segundo os dados que nós obtivemos, 57% da população refugiada no Brasil, depois vem o Rio de Janeiro com um pouco mais de 20%. Então, somente nesses dois estados estão aí mais de 70% da população refugiada no Brasil. Sim. Esses 8 estados, além de São Paulo e Rio de Janeiro, só para completar a informação, temos também aqui o Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Distrito Federal e Amazonas. Exato. Uma coisa interessante também, 28% dos entrevistados não declararam gênero, o sexo masculino ou feminino. Esse é um índice de não declaração que supera até o de religião. Por que isso de não declarar o gênero? Então, essa pesquisa, para além dos dados que ela traz, né, ela também aponta uma série de questões que precisam melhor ser investigadas, né? Ao que parece, a pergunta sobre gênero, ela causa um pouco de constrangimento nas pessoas, né? Então, dependendo da cultura, né, essa é uma pergunta que as pessoas não ficam tão à vontade para responder e muitos acabam não respondendo a pergunta, né? Seja por uma interpretação cultural sobre o que o entrevistador quer dizer com essa pergunta, seja por um incômodo mesmo em relação ao seu país de origem, à sua cultura, o que acabou gerando um pouco essa situação de pessoas que optaram por não responder a pergunta. Entendi. Outra declaração que chama a atenção também é a da etnia. 46% se declaram negros, que é um índice bem alto comparando com as outras etnias. Por que esse índice é tão alto assim? Os países da África estão enfrentando guerras ou perseguições em maior número do que os outros países? Ou é o Brasil que é um destino mais procurado por quem precisa se refugiar e está passando por problemas em países da África? Isso tem a ver com as nacionalidades que mais solicitaram refúgio no Brasil, né? Nós estamos falando por exemplo, os sírios, né, que no caso não é uma população negra, né, mas nós estamos falando também de congoleses, né? Nós estamos falando de colombianos e nós estamos falando de angolanos. Essas 3 nacionalidades, a maioria das pessoas que buscaram refúgio no Brasil são negras e, portanto, isso gerou esses dados da pesquisa. Mas, de fato, o Brasil tem acolhido refugiados que vêm de países africanos, muitos dos quais estão em conflito ou já passaram por conflitos e produziram esse deslocamento forçado para vários países, dentre os quais o Brasil. Entendo. Agora, uma questão que a gente preparou até uma arte aqui, adaptando os números da pesquisa, em relação à escolaridade. Os refugiados têm um nível de escolaridade maior do que o brasileiro, quando a gente vê nos níveis mais elevados ali, com o ensino médio completo e superior completo, a gente comparando os números da Acnur, da pesquisa da Acnur, com a pesquisa nacional por amostragem de domicílios brasileira, os brasileiros ficam com escolaridade inferior. Por que isso? E pergunto também, acrescento, se isso é positivo para a nossa economia, o pessoal com mais qualificação pode... Esse número mostra que a questão do refúgio se aplica a qualquer condição das pessoas, né? Quando uma guerra eclode, ela afeta a todas as camadas da população, né? Muitas vezes pessoas que são bem escolarizadas, né, estão bem inseridas no mercado de trabalho, mas com a guerra eles têm que deixar tudo para trás, né? E têm que buscar proteção num outro país que os acolha,
né? Mas essas pessoas não vêm de mãos vazias, né? Como esses dados estão bem claros e colocam, muitos vêm com um grau de escolaridade elevado, né? Com conhecimentos profissionais bastante importantes. Até que parece que 80% tem intenção de empreender no Brasil. Exato. Muitos também vêm com essa vontade de criar um negócio, né, no país. E, portanto, isso é claro que acolher essas pessoas é fundamental para a sobrevivência delas, mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade para o país que os acolhe, porque essas capacidades elas podem ser desenvolvidas em benefício da população do país que está recebendo esses refugiados. Sim. Apesar desse número superior na questão da escolaridade, a gente tem um outro gráfico que mostra o problema de trabalho, né? 57% trabalham, né? Não é um número muito elevado, apesar de ser a maioria, né? Felizmente. Como que a gente pode analisar esses gráficos do emprego e das outras tarefas que eles desenvolvem assim, em relação ao Brasil? Então, essa população, primeiro que o acesso ao trabalho é fundamental para a integração, né? Sem acesso ao trabalho, as pessoas acabam não conseguindo se integrar nos países. Então, e é importante dizer também que os refugiados, mesmo aqueles que ainda estão como solicitantes de refúgio, no caso do Brasil, eles têm pleno acesso ao mercado de trabalho, né? Todos eles têm carteira de trabalho, têm CPF, não é? Têm todos os documentos que lhes possibilitam trabalhar no mercado de trabalho formal do Brasil. Então, não há nenhum risco para os empregadores de contratar essa população, estão perfeitamente legalizados e documentados, né? Mas eles enfrentam desafios adicionais em relação à população local, né? Seja porque os mecanismos de intermediação laboral, né, não estão suficientemente desenvolvidos para também abarcar essa população, né? Seja porque há uma deficiência de informação em relação a quem é o refugiado, se ele pode ou não pode trabalhar, né? Então, uma pesquisa como essa, por exemplo, é fundamental para mostrar, né, que essas pessoas elas têm um histórico de vida, não é? Têm habilidades, têm capacidade e que podem, sim, na medida em que tenham oportunidade de acessar o mercado de trabalho, contribuir com as empresas brasileiras e com a comunidade que as está acolhendo, né? O tema do idioma, muitas vezes, é uma dificuldade. Muitos colocam que falam português, mas não numa proficiência que os habilite a trabalhar em qualquer área do conhecimento, do mercado de trabalho. E, por fim, o tema da revalidação de diplomas e certificados, né? Isso tem um impacto considerável porque, como a pesquisa coloca, mais de 34% têm nível superior, né? Muitos têm mestrado, doutorado, porém não conseguem revalidar os seus diplomas e isso os impede de trabalhar nas suas áreas de conhecimento, né? Alguns conseguem trabalhar em outras áreas, né? Que não aquelas que eles já estavam, já têm a expertise, né? E outros acabam ficando à margem do mercado de trabalho, ainda buscando formas de se inserir conforme a sua capacidade profissional. Essa questão da revalidação dos diplomas, de nível superior principalmente, cabe exclusivamente ao governo brasileiro, o MEC, de reconhecer aquele certificado. Exato. No Brasil, são as universidades públicas quem tem a competência para fazer revalidação de diplomas emitidos por universidade no exterior, né? Enfim, embora a lei de refúgio do Brasil coloque que os refugiados, até pela situação peculiar, né, muitos acabam vindo de países em guerra, né, onde muitas vezes não consegue ter acesso a toda a documentação, né, enfim, acabam tendo que sair às pressas desse país e parte dessa documentação acaba ficando, até por conta dessas dificuldades. A lei brasileira coloca que os refugiados devem ter um acesso facilitado à revalidação de diploma, mas na prática ainda há muitos obstáculos, muitas dificuldades, né, é um processo caro, né, é um processo, enfim, que envolve uma série de documentações, enfim, que acaba dificultando o acesso dessa população à revalidação. Cada caso é analisado individualmente e esse faz o processo se demorar mais.
Houve avanços, vamos ser justos, né? Houve avanços nesse processo, mas ainda é um processo bastante difícil, cada caso é analisado, né? Muitas vezes há diferenças entre as universidades, os procedimentos das universidades, e, portanto, é fundamental que essa agenda, né, de aperfeiçoamento do processo de revalidação de diplomas, que ela já vem já há algum tempo, que ela continue para que as pessoas possam ter as suas capacidades reconhecidas em benefício delas, mas fundamentalmente em benefício do país também, né? Porque acaba que quando essa pessoa não consegue exercer a área de conhecimento no país, o próprio país também está perdendo, né? Ao não ter esse conhecimento, essa capacidade, essa expertise aproveitada em benefício também das empresas brasileiras e da sociedade brasileira. Sim. Além dessa questão da revalidação dos diplomas, uma outra questão que pode atrapalhar no emprego também é alguma discriminação, existe isso? Discriminação por parte dos empregadores brasileiros? Além do temor, né? Tem o temor de não sabe muito bem como funciona a parte burocrática de contratar um estrangeiro. Exato. A pesquisa aponta que uma quantidade significativa de refugiados apontam a ocorrência de discriminação, né? Portanto, esse é um aspecto que é fundamental que, a partir dessa constatação, que seja desenvolvidas políticas em relação a essa questão. Por outro lado, a própria existência da pesquisa, ela tende a desmistificar alguns mitos, alguns estigmas, alguns preconceitos que eventualmente existam em relação a essa população, mostrando a sua capacidade, o seu grau de escolaridade, né, a sua potencialidade, né, de se integrar e contribuir, como eu falei, para o próprio país. Então, eu acho que essa pesquisa ela ajuda, né, em melhorar o grau de informação que a população tem, que as empresas têm, porque é isso, né, muitas empresas também não têm a informação suficiente, né, e aí os próprios recursos humanos também, eu acho que se beneficiam tendo acesso a essas informações. Poderia ser feita uma campanha direcionada às empresas, pelo menos nos 8 estados que mais recebem, esclarecendo isso? Exato, eu acho que é fundamental que haja esse processo de amadurecimento, né, em relação ao conhecimento dessa população com o setor privado. Nós temos desenvolvido algumas iniciativas nesse sentido, como eventos de sensibilização do setor privado, né, juntamente com o governo, juntamente com outras agências das Nações Unidas. Recentemente lançamos uma plataforma que se chama Empresas com Refugiados, mostrando casos de sucesso de contratação de refugiados por empresas privadas brasileiras, né, mostrando que esse é um processo ganha-ganha, ganha a empresa, né, por ter um profissional com capacidade, né, mas também que traz inovação, que traz outras visões, que vem de outra realidade, e isso pode contribuir, né, com a solução de problemas que as empresas têm naquele âmbito profissional. Agrega em termos de diversidade, né, muitas empresas buscam ter uma força de trabalho mais diversificada e, portanto, é um processo que é fundamental que avance no sentido de que as empresas e a população em geral tenham acesso pleno à informação sobre as características, enfim, né, quem é essa população refugiada no Brasil. Eles se estabelecendo, conseguindo desenvolver uma atividade como empreendedores ou um emprego que dê um pouco mais de segurança para as famílias deles, eles demonstram, mesmo tendo isso ou ainda não tendo conseguido isso, mas eles demonstram interesse em se estabelecer no Brasil e até obter a nacionalidade brasileira. Um índice muito alto, se não me engano, foi 96%. Né? Por que isso? Tem alguma coisa de afinidade com o Brasil? Eles conseguem se adaptar nos relacionamentos, nos ambientes onde eles vivem? Eu acho que isso demonstra a confiança que eles têm no Brasil, né? Uma confiança que vem de um início de integração econômica, né? Apesar de toda a dificuldade, né? Apesar de tudo, as barreiras que muitas vezes enfrentam, né? O processo de integração econômica ele está em marcha no país, né? E também vem desse processo de integração social e cultural, né?
ou seja, a maioria coloca que tem amigos brasileiros, né? Uma parte acaba tendo relacionamento, se casa, inclusive, aqui no Brasil, né? Há uma intensa interação cultural entre a população refugiada e a população brasileira. Então, tudo isso nos leva a crer que o processo de integração dessa população, ele está acontecendo, né? Ele está se intensificando, e isso, no fundo, reflete esse desejo que eles têm de permanecer aqui no Brasil e, inclusive, se naturalizar para que tenham plenamente acesso à cidadania em termos da sua vida aqui no Brasil. Sim. Temos já na tela aqui outros números da pesquisa que valem comentários, né? 41% disseram na pesquisa que já sentiram terem sido discriminados. Assim, é um número bem alto, infelizmente, né? 83% chegaram depois de 2010 ao Brasil. Essa renda inferior a 3 mil, pegando quase 80%, que também é um número bem alto, né? Apesar de eles serem tão qualificados. Sim. E desenvolverem atividades como empreendedores da economia, né? Apesar disso, ainda também quase o mesmo número, 80% também, tem disposição ainda de empreender, ter o seu próprio negócio, gerar empregos até para brasileiros também, né? E é um índice que a gente já falou, que eles dizem que ser estrangeiro dificulta para obter emprego na vida aqui do Brasil, esse número chega a 12%. E o fato da moradia deles, as condições de vida dele, 21% moram em domicílios coletivos. Como são esses domicílios? Muitos acabam dividindo, né, unidades habitacionais com outras pessoas ou mesmo outras famílias, né? Por conta da baixa renda que a maioria tem, né, e por conta de que a moradia, em geral, é um custo alto na renda familiar dessas pessoas, eles acabam muitas vezes se juntando, né, algumas famílias ou alguns indivíduos, e dividindo os custos do aluguel de uma unidade habitacional. Então, acaba gerando esse alto número de pessoas que moram em domicílios coletivos. E esse número de discriminação tão alto, como que a gente pode superar isso? Então, eu acho que na nossa forma de ver, né, quanto mais acesso à informação a população tiver, né, mais conhecimento as pessoas vão ter de quem são esses refugiados, né, quem é a população refugiada. E aí você acaba tendo menos informações que não são corretas, não é? Você acaba desmistificando, você acaba afastando determinados estereótipos que as pessoas muitas vezes têm, e com isso os processos de discriminação também diminuem, né? Por outro lado, é fundamental que pesquisas como essa levem à construção de políticas, né? Sejam políticas públicas pelo próprio Estado brasileiro, sejam políticas por outras organizações que também atuam com esse tema, né? E enfrentar a questão da discriminação certamente é um aspecto central em qualquer definição de políticas voltadas à atenção a essa população. Exatamente, eu queria desenvolver um pouco mais essa linha do resultado, não do resultado, mas do objetivo desse trabalho, de conseguir essa pesquisa, esses números, além de esclarecer mais a população, como o senhor falou agora, de ampliar as informações sobre os refugiados e superar a discriminação com esses números, com essas informações. Isso pode orientar políticas públicas do governo? Como daqui para frente, com esse trabalho, o que a gente pode esperar? Conhecer a população, né, é fundamental para o desenvolvimento de políticas, né? Não dá para a gente imaginar desenvolver políticas, planos, estratégias, sem conhecer exatamente quem é a população beneficiária dessas políticas, quais são as suas necessidades. Então, a ideia dessa pesquisa justamente é isso, levantar essas informações para subsidiar, né? Não só levar isso como uma contribuição ao Estado, né, no desenvolvimento das suas políticas, mas também orientar o Acnur, outras agências das Nações Unidas, organizações da sociedade civil que atuam também com essa população, para que elas próprias também tenham a informação suficiente para desenvolver as suas estratégias, seus planejamentos, né, e as suas políticas em benefício dessa população. Tá certo. Paulo Sérgio, muito obrigado pela sua presença aqui, por esses esclarecimentos importantes em relação à pesquisa e à situação dos refugiados no Brasil. Eu que agradeço a oportunidade.
Se você quiser rever, baixar ou compartilhar o link desse programa, é só acessar nossa página na internet, no endereço senado.leg.br/TV, ou então visitar o canal da TV Senado no YouTube. Se você quiser fazer algum comentário, crítica ou sugestão, pode telefonar de graça para 0800 61 2211. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania Mundo.